Beleza, então vamos começar o treinamento da parte de vendas, né? Onde nós vamos falar sobre toda a parte de atendimento de cliente através da elaboração de orçamentos, ordens de serviços, faturamento das ordens de serviços com nota de peça, né? Nota de serviços, e a própria utilização da ferramenta como um todo, ok? Então, nesse módulo hoje de vendas, nós vamos ter a oportunidade de fazer o atendimento de clientes utilizando diretamente o orçamento, né, para aquele cliente que quer ter uma visão de qual o valor ele vai gastar numa manutenção de um veículo, assim como ele também vai ter a possibilidade de trabalhar diretamente na ordem de serviço. Então, no primeiro momento, nós vamos ter duas situações. A elaboração do atendimento, iniciando pelo orçamento e posteriormente convertendo esse orçamento numa ordem de serviço, ou a possibilidade de fazer o atendimento direto pela ordem de serviço, exemplificando o caso, por exemplo, de um cliente que chega e pede para fazer o alinhamento ou um serviço rápido, na qual ele não questiona valores, ele pede simplesmente que se faça diretamente o serviço. Então, para isso, a gente pode começar a trabalhar diretamente com a ordem de serviço. Então, nesse caso, nós temos aqui a área de trabalho, onde nós temos na área de trabalho os ícones de atalho do módulo vendas. Então, foi criado esse bloco de ícones aqui chamado vendas atendimento, através do arrasto dos ícones, onde eu pego, por exemplo, um ícone e trago para cá, e aí eu adiciono esse ícone para dentro da minha área de trabalho. Tá? Só arrastando o ícone aqui para dentro do bloco, o sistema ele vai fazer esse registro. Nesse caso aqui, nós temos aqui a consulta de produtos. Na consulta de produtos, eu posso fazer todo tipo de pesquisa. Por exemplo, 175/70, certo? No momento que eu dou um Enter, ele faz para mim automaticamente a pesquisa de todos os itens que estão sendo consultados que contém esta nomenclatura. Na consulta de produtos, nós temos duas características importantes. Quando eu digito apenas esse conteúdo, o sistema ele vai buscar a informação, independente se ela estiver inicializando como 175/70 ou se tiver no final 175/70, ok? Mas, para efeito de consulta, por exemplo, bucha do Gol. Fui lá, digitei bucha do Gol. O sistema vai pegar e efetuar a pesquisa do conteúdo chamado bucha. Então ele trouxe bandeja dianteira do Golf, né, onde a palavra bucha está aqui no final. Mas se eu colocar o asterisco no início da nomenclatura e der um Enter, o sistema ele vai fazer a pesquisa com tudo que inicia com a palavra bucha, ok? E a partir daqui eu posso fazer vários tipos de pesquisa para efeito de elaboração, seja do orçamento ou da ordem de serviço. Então, nesse caso, eu digitei bucha do Gol, aí eu quero, sei lá, da marca Axios. Ele foi lá e filtrou para mim somente a marca que eu defini para pesquisa de bucha da aplicação Gol, ok? Então, neste caso, o módulo de consulta de produtos ele vai permitir que eu faça vários tipos de pesquisas. Então, analisando aqui, eu estou conseguindo enxergar a marca do produto, qual é o código de importação, que neste caso o código de importação é o código que vem da nota fiscal eletrônica através da importação da nota fiscal eletrônica, e se no caso o meu distribuidor ou o meu fornecedor trabalhar com códigos originais do fabricante, no ato da importação da nota, ele vai cadastrar para mim o produto de acordo com o seu código. Caso contrário, eu faço uma referência que se chama vincular o produto, aonde nós vamos ver oportunamente essa parte no sistema, no treinamento da parte de compras. Bem, nesse caso, nós temos além do preço de venda, nós temos o valor instalado. Esse valor instalado é quando eu associo, por exemplo, um serviço a um produto.
No caso, se eu coloquei lá 175/70, aí tirei a aplicação e a marca, e mandei pesquisar, o que o sistema faz? Ele filtrou para mim todo tipo de pesquisa de produto que eu digitei lá 175/70. Então, se no cadastro desse produto tiver um serviço associado, então ele vai carregar o preço da peça mais o serviço para me dar um valor instalado. Se, evidentemente, o preço instalado está repetindo o preço da coluna valor, significa que nós não temos preço de serviços associados. E no caso, a coluna preço empresa é quando a gente trabalha com multilojas, ou seja, quando o sistema atende mais de uma loja, e aí nós temos o cadastro padronizado para todas as empresas, e esse cadastro, para cada empresa, eu tenho um preço diferenciado. Por exemplo, neste caso aqui, nós temos na consulta de produtos, um produto que é praticado, que é utilizado, né, na comercialização por várias empresas. Então, quando eu clico nessa flechinha, ele mostra para mim a configuração por empresa, ou seja, o nome, o nome da loja e o valor praticado de venda para cada uma delas. Além de visualizar o saldo de estoque que existe também em cada uma das lojas. Porém, o produto é o mesmo, certo? Então, essa flechinha, ela permite eu visualizar tanto os preços praticados pelas demais lojas da minha rede, como também o estoque, e automaticamente o sistema ele controla, né, ele efetua o registro da aplicação do produto nos veículos. Significa o quê? Que toda ordem de serviço que se faz no sistema, e onde eu seleciono uma peça e evidentemente um veículo, ele vincula essa peça e aí ele demonstra para mim quais são as aplicações, ou seja, os veículos em que a peça ela foi utilizada. Isso também é interessante, por quê? Porque na consulta de produto, ele mostra para mim que esse pneu 175/7013 foi aplicado num Cadete GL 2.0, ano 94, modelo, todas as características. Ele apresenta aqui uma tela onde eu posso visualizar a própria ordem de serviço que foi utilizada. Então, se eu clicar aqui nessa lupazinha, o sistema vai abrir especificamente essa OS de número 13736. E nessa OS eu poderei visualizar os valores que foram praticados, certo? Inclusive podendo imprimir em tela a própria ordem de serviço. Ok? Então, neste caso, eu posso fechar a pesquisa e retornar para a consulta de produtos. Muito bem. Com a consulta de produtos, e aí o atendente ele vai sempre manter essa tela em aberto, a tela de consulta de produto aberta. Então, neste caso, o que vai acontecer? Eu posso entrar na área de trabalho e abrir diretamente ou uma ordem de serviço ou então um orçamento. No caso da abertura do orçamento, quando eu clico aqui, ele relaciona para mim todos os atendimentos que foram feitos que se iniciaram a partir do orçamento. E uma coisa interessante é que a tela de orçamento é extremamente idêntica à tela da ordem de serviço. Eu cliquei aqui no orçamento e se eu clicar na ordem de serviço ou então na área de trabalho e vir no atalho ordem de serviço, você observa que a tela com a relação das OS são extremamente idênticas. Eu clico aqui em lista de orçamento e clico aqui em lista de ordem de serviço. Quais são as informações que eu tenho? O que as diferencia? Eu tenho a situação, a nomenclatura da situação chamada faturada, quando eu faço a venda da ordem de serviço com nota fiscal, a nomenclatura é faturado/NF, e quando é sem nota fiscal, apenas faturado. Tenho, evidentemente, os dados do cliente, a nomenclatura inicial de qual foi a condição de pagamento praticada pelo cliente, né, para o cliente, e além das informações da placa, o veículo e os valores. Ok? No orçamento, eu tenho também as mesmas características. As informações, né, da data que foi inicializada, se o orçamento ele foi aprovado ou se ele ficou pendente,
Se o orçamento ficou pendente, significa que, evidentemente, ele não se transformou numa venda. Quando está aprovado, subentende-se que o orçamento se transformou numa venda. Então, nesse caso, quando eu clico aqui em orçamento, para elaborar um novo orçamento, ao clicar aqui no botão adicionar, o sistema abre a tela de cadastramento do orçamento. Então, nesse momento, o que eu faço? Começo a elaborar o orçamento. Então, através da tecla Enter, ele pede lá a data de emissão, ele traz para mim o próximo cliente, que é o consumidor. Então, para efeito de um atendimento rápido, onde eu não tenho ainda os dados do cliente, eu simplesmente vou dar um Enter no consumidor, vou colocar o meu código de atendente. Se eu logo no sistema, quando eu digito lá login e senha, automaticamente o sistema já vai carregar para mim o meu nome como atendente. E aí eu venho dando Enter para um atendimento rápido. Então, as parametrizações iniciais já estão lá, como condição de pagamento a combinar, o tipo de atendimento e o veículo. Se o veículo já existe no cadastro, basta eu digitar a placa e der um Enter, que ele vai lá e busca para mim, já automaticamente. Ok? Caso o veículo não exista no cadastro, eu simplesmente deixo aqui em branco, clico no botão adicionar e o sistema vai pedir para que eu digite uma placa. Então eu vou lá e digito. Nesse momento, o sistema ele vai pedir para que eu faça a importação direto do Denatran da placa desse veículo. Então, nesse caso, nós temos uma integração com o Sinesp, que faz a importação dos dados, e essa importação ela tem algumas limitações. Quais são elas? Por exemplo, se eu fizer 50 importações de placas, o Sinesp ele bloqueia temporariamente essas importações. Por quê? Porque existe um endereço, né, que é o endereço de IP, que o próprio Sinesp me bloqueia. Ele fala, olha, esse endereço de IP está fazendo várias consultas. Por ser um processo automático, ele vai lá e bloqueia, como é o caso aqui. Mas, em todo caso, eu posso utilizar a tabela FIP. Fazendo de que maneira? Fechando essa tela e digitando lá, por exemplo, UNO. Ao digitar o UNO, ele traz para mim na tabela FIP todos os modelos da aplicação UNO. E aí eu posso selecionar essa aplicação, informar o ano e o modelo, a cor do veículo, número de chassis, Renavan. Então, nesse cabeçalho das informações do veículo, todos os campos que estão em negrito são campos de preenchimento obrigatório. Os que não estão, não são campos de preenchimento obrigatório. Então, no caso aqui da quilometragem atual, eu vou lá, coloco a quilometragem do odômetro, certo? A data da última troca do óleo, a quilometragem da última troca do óleo, e o sistema calcula para mim qual a quilometragem rodada, desde a quilometragem inicial até a data da última troca do óleo. Na verdade, a quilometragem inicial seria a da última troca do óleo. Com a quilometragem atual, ele calcula automaticamente a quilometragem rodada. E aí eu posso ir preenchendo todos esses demais campos que não são campos de preenchimento obrigatório. Então eu vou lá e coloco observações. Cliente com urgência na entrega. Avarias, porta riscada, capô amassado. Defeitos, vazamento de óleo, desgaste excessivo dos pneus, dianteiros. Laudo, se eu quiser anexar alguma coisa, e dando Enter até o fim, o que o sistema faz? Registra as informações da qual ele trouxe para mim da manutenção, que seriam os dados do veículo. E uma coisa bastante importante que precisa ser atento é que quando eu inicio um atendimento através do orçamento, o campo código, que seria o número do orçamento, ele ainda não existe. Ele não existe por quê? Porque o operador precisa dar Enter até o fim
do último campo para que o sistema possa inicializar, gravar esse atendimento, já dando um número, como foi dado aqui, e a partir daqui eu começo a fazer o atendimento. Então, por exemplo, ele pulou da aba Dados do Orçamento para Produto. E nesse momento é onde eu posso fazer a pesquisa dos produtos. Mas eu tenho uma tela aqui que eu já abri para efeito de consulta, que ela está aqui na pesquisa. Se eu clicar aqui na lupinha ou apertar a tecla F5, o sistema vai abrir de novo aquela mesma tela, só que de uma forma mais maximizada, aonde eu posso colocar lá, por exemplo, pastilha do Uno. Nesse momento ele foi lá e trouxe para mim o modelo todos os modelos de pastilhas que eu tenho cadastrado. Aí eu vou lá e falo, bom, agora eu quero só da Ecopads. Ele foi lá e filtrou para mim. Por se tratar de um orçamento, mesmo que não tenha disponível a peça em estoque, ou seja, aqui está identificando que está zerado, eu posso lançar sem nenhum problema. Ok? E nesse momento, o sistema também vai permitir que eu possa editar a descrição do produto que está no meu cadastro, sem mexer no cadastro do produto, apenas na ordem de serviço. Então, onde está lá? Pastilha de freio dianteira Fiat Uno. O sistema não está alterando o cadastro, apenas a ordem de serviço. Então, coloco lá o valor, enter até o fim, e ele registra o lançamento. Aí eu posso lançar mais um produto, vamos colocar lá, disco. E aí, se eu digitar a descrição no campo código do produto, e der um enter, ele foi lá e trouxe para mim, disco. Mas aí, ele não trouxe, ele trouxe todas as aplicações. Então eu venho e coloco disco do Uno. E aí ele começa a fazer o filtro. Certo? Então, mesma situação. Seleciono lá o produto. Enter até aqui, até o fim. E eu tenho mais um item lançado. Então, observe uma coisa. Na aba Produtos, nós temos 2 produtos lançados. E aqui embaixo da tela do orçamento, eu tenho dois campos. Um em verde, que é o total de produtos aprovados, e um em preto, que é o total de produtos orçados. Uma vez que eu tenho essa informação lançada, o que o sistema traz para mim? Ele traz a seguinte informação. Aqui, individualmente, em cada produto, eu tenho uma coluna chamada CMV, que significa custo da mercadoria vendida. Então, ele está mostrando para mim que cada unidade custa R$13,40, ou seja, de preço de compra, né, de custo, e vezes 2, R$26,80. Mesma situação para o jogo de disco. Então, eu tenho um total já de orçamento gerado somente com produtos no valor de R$139,23. Aí eu posso vir na aba Serviços e lançar, por exemplo, mão de obra. Só digitando a palavra obra, ele vai lá e vai trazer para mim todos os cadastros que possuem essa nomenclatura chamada obra. Então eu coloquei lá, mão de obra. Aonde eu posso também alterar a descrição dessa mão de obra, colocando lá, mão de obra de remover e instalar. Valor R$150. Enter até o fim, o sistema registra aquela mão de obra e totaliza para mim na coluna serviços e depois no valor total. Ok? Neste caso, eu tenho um orçamento de R$289, onde R$139,23 é produto, R$150 é serviço, e eu posso, nesse momento, visualizar a impressão deste orçamento da seguinte forma. Clicando no menu Ações, Imprimir Orçamento,
ele vai mostrar para mim os dados do consumidor final, os dados do veículo que foi registrado, e aqui a seguinte característica. Nós temos uma informação chamada itens orçados e não aprovados pelo cliente. O que significa? Significa que esta informação é uma proposta, ou seja, o cliente ainda não aprovou. Então você está registrando um atendimento, você vai apresentar para o cliente esse valor, e se o cliente aprovar o orçamento, o que vai acontecer? A gente só faz uma pequena alteração na informação, que vai contemplar no preenchimento desse campo. Então, para isso, eu simplesmente clico aqui em aprovar itens e o sistema transforma esse orçamento já em aprovado, os itens aprovados. Porém, a nomenclatura ainda ela se encontra pendente, mas isso vai permitir que eu visualize o orçamento novamente da seguinte forma. Eu tenho a separação dos produtos e dos serviços e nesse momento eu tenho aqui o valor total do orçamento. Qual a diferença de um impresso para o outro? O que é interessante de podermos ter dois impressos abertos ao mesmo tempo é entender o que diferencia um do outro. Então, nesse caso, eu tenho um orçamento que ainda não tinha sido aprovado pelo cliente, então ele trouxe aqui essa nomenclatura não aprovado, certo? Me deu aqui o total geral com valores zerados, mas apenas os valores que foram apresentados para o cliente aprovar ou não. Uma vez aprovado, no orçamento, quando eu aprovo os itens, então ele separa para mim e demonstra. A partir desse momento, quando o orçamento é concluído, é apresentado e aprovado pelo cliente, eu parto para a elaboração da ordem de serviço. Então, eu simplesmente clico aqui no aprovar o orçamento, gerando a ordem de serviço. Muito bem. Uma vez que o orçamento está concluído e aprovado pelo cliente, eu venho no menu aprovar o orçamento, gerando a ordem de serviço, e ele executa a seguinte ação. Transforma a nomenclatura pendente para aprovado e gera automaticamente a ordem de serviço. Ok? Porém, o orçamento ele ficou aberto aqui no sistema. E aí é muito interessante a gente entender como rastrear, porque, como eu mostrei aqui, nós temos aqui uma lista de orçamento e uma lista de ordem de serviço. Como essa lista de orçamento ela ficou parada aqui enquanto eu estava gerando, se eu clicar aqui na lupinha, o sistema ele vai mostrar aqui, ó, foi aberto um novo orçamento como consumidor final, mas eu aprovei o orçamento sem fazer o cadastro do cliente, ok? Então, nesse momento, o que eu posso fazer agora? Como eu transformei esse orçamento numa ordem de serviço, então, a partir da ordem de serviço, eu venho e efetuo o cadastro do cliente. Para efetuar o cadastro do cliente, eu apago o código, deixo em branco e clico aqui no botão cadastrar. Então, nesse momento, é onde eu efetuo o cadastro da empresa. Se for uma empresa pessoa física, eu tenho que digitar, evidentemente, o CPF, ok? E efetuar o cadastro normalmente, fazendo a digitação. Informo que ele é não contribuinte, digito o CEP do cliente. E aí nós observamos que no campo cadastro de cliente, nós temos vários campos, na rotina cadastro de cliente, nós temos vários campos em negrito, ou seja, campos que são de preenchimento obrigatório. Então, eu venho fazendo o preenchimento, né? E vou dando Enter até o fim. No cadastro de clientes, nós temos várias informações. Observe que nós temos várias abas de informações cadastrais. Mas para efeito de cadastro rápido, no processo de atendimento, as informações básicas são essas, ok? O endereço, né, o nome completo, endereço, cidade e a abordagem, ou seja, como o cliente chegou até a empresa. Então você pode classificar. A abordagem ela não é obrigatória,
mas existem algumas classificações aqui. Se o cliente chegou até a empresa pelo Facebook, indicação de parceiros, mailing, homepage, rádio, enfim, você vem aqui e define qual é a característica que o cliente chegou. A mesma situação lá da ordem de serviço, se eu não der Enter até o fim, ele não gera um ID, que é uma identificação do cadastro. Então, para isso, eu dando Enter até o fim, ele foi lá e registrou o código para esse cliente. Feito isso, eu fecho aqui e o cadastro já está efetuado. Ok? Caso seja necessário editar alguma informação no cadastro do cliente, uma vez que o código está selecionado aqui, basta eu clicar no sinal de mais, que é no adicionar, e ele edita o cadastro para que eu possa complementar alguma informação. Ok? Então, fecho e dou sequência. Então, agora, nós temos uma ordem de serviço aprovada, com estas condições aqui definidas, e agora eu vou colocar a condição de pagamento que o cliente solicitou. Então, eu posso clicar aqui na lupinha e o sistema vai mostrar para mim as minhas políticas comerciais, ou seja, as minhas condições de pagamento. Então, o cliente falou para mim que ele pode pagar em 3 vezes no cartão. Então, eu venho aqui e seleciono cartão de crédito 3 vezes. Ok? Então, seleciono a condição de pagamento e, novamente, dou Enter até o fim para que o sistema registre essa condição de pagamento. Ok? A partir desse momento, o que nós temos? O lançamento, a aplicação das peças, ou seja, na execução do trabalho, certo? E se o sistema, na execução aparecer mais algum produto, por exemplo, foi trocar a pastilha, apareceu lá no carro um vazamento de fluido de freio pelo cilindro mestre, perdão, ou pelo cilindro mestre ou pelo próprio cilindro de roda, qualquer um dos dois. Então eu vou lá e observei que precisa ser substituído o cilindro de roda, o cilindro de freio. Então eu venho aqui, eu posso adicionar novos produtos. Então coloco lá cilindro, ele vai abrir a tela, digito lá a aplicação, Uno, e ele trouxe lá para mim. Ah, tenho que trocar o cilindro de roda. Seleciono, clicando 2 vezes, Enter. Posso diminuir o valor do produto, editando o valor unitário, ou posso dar um desconto no item, colocando em percentual e em valor, que o sistema vai fazer o registro. Porém, nesse caso, essa base ela está configurada para definir valores mínimos de venda. E esse produto aqui, ele mostrou para mim o seguinte, olha, o valor unitário está fora dos limites. O mínimo que pode ser vendido esse produto é de R$ 75. Ok, eu coloquei 70 e ele não permitiu que eu prosseguisse. Isso oportunamente nós vamos falar na parte de cadastro de produtos, no treinamento da parte de cadastro de produtos. Então eu venho aqui, digito lá R$ 75 e tiro o desconto. Que ele disse, não, ele não vai permitir que eu lance. Ele agregou mais uma peça, alterando o valor da minha ordem de serviço. Ok? Uma vez que eu trabalho dessa forma, o sistema também ainda permite que eu recolha esse menu para ampliar a minha tela, para ter uma visualização maior. Então, quando eu faço isso, ele amplia a minha tela e eu consigo visualizar várias outras informações que eu teria que usar a barra de rolagem aqui, certo? Então, neste caso, enquanto o sistema está sendo abastecido de informações, e aí eu já concluí o lançamento desses itens, eu tenho a seguinte opção no menu Ações. Eu posso encaminhar aquele papel, né, que a gente chama de ordem de produção ou o impresso do mecânico para ele saber o que vai ser aplicado no veículo, que seria aquele papel que a gente coloca no para-brisa. Então, ele é impresso através desse impresso aqui, imprimir oficina. Quando eu clico no imprimir oficina, ele gera para mim um impresso com as informações da ordem de serviço, mas sem valores, com o nome do mecânico que vai executar o serviço. Ok? Muito bem. O veículo foi concluído, né? Foi definido já as peças, foi aplicado as peças, foi executado o serviço, e aí o cliente agora vem para executar o pagamento. Então, como eu já tinha definido aqui que seria com cartão de crédito em 3 vezes,
nós temos uma aba do financeiro, que é no momento que eu estou recebendo do cliente que eu vou finalizar a ordem de serviço. Então, eu tenho a seguinte opção. Coloquei a condição de pagamento e coloquei lá, gerar parcelas. Quando eu clico aqui, ele pegou o valor total de R$ 364 e dividiu em 3 parcelas para mim, totalizando os R$ 364. Ok? A partir desse momento, a partir do momento que esses valores, né, que esses lançamentos aparecem nessa parte aqui, quando eu imprimir a ordem de serviço, esses valores vão contemplar impressos lá no meu orçamento, na minha ordem de serviço, com as condições de pagamento. Caso seja necessário fazer alguma alteração nessas condições, basta eu clicar aqui no menu editar e alterar, por exemplo, a data do vencimento, né, que é gerada automaticamente, mas eu posso editar, ou o próprio valor. E é nesta situação que eu posso colocar também múltiplos pagamentos, naqueles casos em que o sistema fala para o cliente fala, olha, eu vou pagar em uma vez, duas vezes, uma vez no cartão de Visa, outra vez no cartão Master, então existe outra situação para isso, ok? Muito bem, uma vez que eu defini as condições de pagamento, que elas estão corretas, então para isso eu tenho a seguinte opção: faturar a ordem de serviço sem nota fiscal ou com nota fiscal. Ok? Então, a partir desse momento, se eu clicar em faturar, tanto com nota ou sem nota, o sistema vai executar uma validação de estoque. O que significa? Ele vai analisar se existe valores de peças, ou seja, quantidades de peças no estoque. Se não existir quantidade de peças no estoque, o que vai fazer? Ele vai recusar a sequência. Então ele está falando aqui para mim o seguinte, olha, o estoque está insuficiente dessa pastilha, você não tem saldo de peça para poder finalizar. Então é nesse momento que o estoquista entra. Você pode trabalhar dessa forma para aquelas empresas que possuem a seguinte característica: ele não tem estoque, ele trabalha com venda casada. Então o sistema, você pode, no momento que você concluir a ordem de serviço, antes de faturar, dar a entrada nas peças para poder prosseguir. Quando você faz isso, o que o sistema registra? A entrada das peças com o custo correto e, evidentemente, a saída com a margem definida já lá no cadastro, mas a partir desse momento, ele só vai permitir que eu prossiga se eu der entrada no meu estoque. Muito bem. Uma vez que foi concluída a entrada no estoque, voltamos lá na opção Ações, Faturar e Emitir Nota Fiscal. Feito isso, o sistema efetua o processo de faturamento, finaliza a ordem de serviço, atualizando o status dela para faturar do NF e gera a nota fiscal de peças e serviços automaticamente. Ok? Uma vez que essa nota fiscal ela foi gerada não significa não transmitida, apenas ela foi produzida no sistema, porque ela apresenta o status pendente. Essa nota fiscal, ela vai permitir, o sistema ele vai permitir que essa nota fiscal possa ser pré-visualizada, tanto no caso da nota de peça quanto na nota de serviço, ela possa ser pré-visualizada antes de ser transmitida, através da opção gerar DANF. Então, nesse caso, eu preciso do certificado digital para poder visualizar, e a partir daí eu consigo gerar a visualização dessa nota.